Daí, pessoal, mais uma resolução. Se o número de diagonais de um octógono é o quíntuplo do número de lados de um polígono, qual é o polígono? Olha só, o número de diagonais de um octógono, então, o número de diagonais do octógono é o quíntuplo do número de lados de um outro polígono, que aí eu não sei quem é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse octógono, lembra que o que é um octógono, né? É um polígono com 8 lados, ok? Então, supondo esse octógono convexo, o número de diagonais do octógono, número de diagonais de um polígono convexo, é igual ao número de lados, que multiplica número de lados menos 3. Lembra desse menos 3, né? Ele mesmo, vizinho da esquerda, vizinho da direita. E isso divide por 2, porque a diagonal não pode ser contada duas vezes. Então, essa aqui é a expressão que define o número de diagonais. É a fórmula, né? Mas fica mais bonito falar expressão que define, né? Mais bonito que fórmula. Então, essa aqui é a expressão que define o número de diagonais de um polígono convexo. É a fórmula. Como esse polígono que eu estou querendo é um polígono com 8 lados, é um octógono, é só substituir n por 8. Então, bem simples. Número de diagonais é igual a 8, que multiplica aqui. Eu vou substituir bem devagar. Ó. 8 menos 3, divide por 2. Número de diagonais do octógono, 8 vezes 8 menos 3, 5. Divide por 2. Posso simplificar aqui. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. E o número de diagonais do octógono é 20. Então, aí diz o quê? Que o número de diagonais do octógono, ou seja, 20, é o quíntuplo do número de lados do polígono. Então, 20 é o quê? É o quíntuplo do número de lados do polígono. Então, dá para dizer que 20 é igual a 5 vezes n. 5 vezes o número de lados. Então, 20 divide por 5 igual a n. N igual a 4. Então, o número de lados do polígono, que é a quarta parte do número de diagonais do octógono, né? O número de lados desse polígono é 4. Então, nós estamos tratando aí de quadrilátero, né? Então, é um quadrilátero. Quadrilátero é um polígono com 4 lados, ok? Indo para a próxima. A próxima é de referência verdadeira ou falsa, né? Sobre as propriedades dos polígonos, analise as sentenças e classifique V para as verdadeiras e F para as falsas. Nota que ele coloca aqui polígonos de forma geral. Ele não está particularizando se esses polígonos são regulares ou não. Então, são polígonos em geral. Tá? Então, diz assim, a primeira: todos os lados de um polígono qualquer têm a mesma medida. Claro que não, né? Sabe o que é um polígono? Polígono é uma região que delimitada, uma região do plano delimitada por uma linha poligonal fechada. O que é linha poligonal fechada? É uma linha fechada composta de segmentos de reta, composta por pedaços retos. Então, aqui eu estou construindo um polígono, olha só. Vou fazer aqui e aqui. Isso aí é um polígono, tá? Todos os lados aqui, ó, são retos. E essa linha é fechada, por isso é um polígono. Não seria polígono se fosse assim, ó. Marca pra cá, faz assim, vem pra cá, assim, e quando vai fechar, ó, faz uma coisa assim, ó. Aí isso não é polígono, por quê? Porque tem uma parte da área delimitada
que não é reto, é uma curva, né? Então não é um segmento reto. Então isso aqui não é polígono, não é uma região poligonal. Esse aqui é polígono porque todos os pedacinhos são retos. Bom, aí está dizendo o seguinte, que nesses polígonos, qualquer tipo de polígono, o tamanho dos lados é o mesmo. Pô, nesse meu próprio exemplo aqui já percebo que isso é falso, né? Imagina, olha só, aqui eu tenho um tamanho de lado, sei lá, 2 centímetros. Enquanto se observar aqui embaixo, eu tenho um maior, comparando lá mais ou menos o dobro, então diria 4 centímetros. Aqui já tem um pequenininho, poderia ser tido como 1 centímetro e assim por diante. Então os lados não precisam ter a mesma medida. Então isso aqui é falso. Com esse falso, tu observa aqui ó, que a única que começa com o falso é a letra C, já sei que a resposta é a letra C. Mas eu vou fazer as outras afirmações também. Um polígono côncavo é também não convexo. Bom, isso aí é uma verdade. Por quê? Bom, o que é polígono côncavo? Vamos botar aqui, ó, o polígono côncavo, e o polígono convexo. Qual é a diferença entre eles? Vou mostrar com exemplo, acho que fica melhor. Um polígono côncavo. Vou fazer um de 4 lados, tá? O feio aqui. Mais ou menos, tá? Ah, tá muito feio isso aqui, deixa eu melhorar, senão... Ó, segmento reto. Segmento reto, acho que esse aqui vai ficar melhor, né? Aí. Tudo formado por segmentos retos. Isso aqui é um polígono côncavo. E agora eu vou desenhar um com 4 lados, convexo. Esse aqui é convexo. Bom, eu vou te mostrar a diferença. Se eu pegar esse polígono côncavo, eu consigo marcar 2 pontos internos dessa área poligonal. Por exemplo, ó, um ponto aqui e outro ponto aqui. Ó. 2 pontos da região interna. E agora eu vou ligar esses 2 pontos. Olha só, quando eu ligar esses 2 pontos, olha o que acontece. A linha que liga esses 2 pontos, ela escapa da figura por um momento. Ó. Claro que se eu tivesse escolhido 2 pontos aqui, ó, daqui até aqui, eu teria uma linha totalmente interna, né? Daí essa linha não estaria escapando, tudo bem, mas não é isso que eu quero provar. Eu quero provar que existe uma linha que quando eu ligo 2 pontos da região interna do polígono, que essa linha escapa da figura. Então significa que esse polígono é côncavo por isso, porque eu consigo estabelecer um segmento que une 2 pontos da área interna do polígono, de forma que esse segmento ele não pertence totalmente, ele não está contido totalmente dentro do polígono. Então, por isso que é côncavo, porque eu ligo 2 pontos e o segmento escapa, ele sai da figura, ele atinge uma área externa. Já no polígono convexo, imagina, eu não teria condições para isso. Quaisquer 2 pontos que eu escolher aqui nessa região interna, nunca o segmento vai escapar da figura. Sempre o segmento vai ficar totalmente dentro da figura. Por isso ele é convexo. Então essa é a diferença entre côncavo e convexo. Então o côncavo ele tem concavidade, ele tem essa espécie de buraco, né? Ele tem essa reentrância onde eu consigo colocar o segmento externo, enquanto que no convexo não. Então a pergunta é, o polígono côncavo é também não convexo? Sim. Se o polígono ele é côncavo, ele não é convexo. E se ele é convexo, ele não é côncavo. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então o polígono côncavo é também não convexo. É realmente verdadeiro. Os ângulos de um polígono regular têm a mesma medida. Sim. Se o polígono for regular, quais são as condições necessárias para que o polígono seja regular? São 2. Que ele tenha lados de mesma medida, que a gente fala lados congruentes, e também que os ângulos internos
ângulos internos também sejam congruentes. Congruentes. Então, para que o polígono seja regular, eles devem ter, resumindo, os mesmos ângulos e os mesmos lados, né? O mesmo tamanho de lado, o mesmo tamanho de ângulo. Então, os ângulos de um polígono regular têm a mesma medida? Sim, tem a mesma medida, até porque se não fosse dessa forma, ele não seria regular. Então, tenho FVV, está fechando, FVV. Próxima, a diagonal de um polígono é igual à razão do quadrado dos lados mais o triplo do lado por 2. Olha que confusão. Primeiro que ele está dizendo a diagonal, eu não sei se ele está se referindo à quantidade de diagonais ou ele está referindo à medida da diagonal, né? Eu vou entender aqui como sendo a medida da diagonal, pelo que está aqui no texto. E embora, se eu pensasse o número de diagonais, também não seria verdade, né? Isso aqui é falso, tá? De qualquer forma, tá? É falso. Eu vou mostrar agora por quê. Ele está me dizendo o seguinte, ó, que a diagonal de um polígono, vou botar aqui o tamanho dela, tá? Vou chamar então esse tamanho da diagonal de, não de D, porque D a gente está usando para número de diagonais. Então vou usar o tamanho da diagonal, vou chamar de M, tá? Então o tamanho da diagonal M do polígono, ele está me dizendo que é a razão, então razão é uma coisa em cima da outra, razão do quadrado dos lados, então seria um lado ao quadrado, mais o triplo do lado, então mais 3L, e isso por 2, sobre 2. Então dizendo que a medida diagonal é isso. Se eu entendesse que isso aqui é a quantidade da diagonal, também, né? Seria a quantidade de diagonais igual lado ao quadrado mais 3 vezes o lado sobre 2. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver. Até porque se eu pegar um quadrado aqui, só no quadrado, ó, lado, lado, lado e lado. Se eu traço a diagonal aqui, que são duas, né? Vou traçar uma delas aqui, ó. Qual é o tamanho dessa diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Né? Eu posso aplicar um Pitágoras aqui, ó. Aplico Pitágoras aqui e encontro diagonal igual a lado raiz de 2. Então, essa fórmula aqui absolutamente não existe. Portanto, falso. E eu fico com FVVF. E isso está na letra C realmente. Ok? Então, era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.